que crê realmente na bondade do Senhor para todos sempre, né? Porque Deus é bom e misericordioso. Irmãos, vamos então continuar nosso estudo, que tem por tema Panorama do Novo Testamento, né? E na quarta-feira a gente destina todas as nossas, os nossos minutos exatamente para isso, e estamos estudando, obviamente, já agora, nesse momento, o segundo ano do Ministério de Cristo, chamado Ano da Popularidade. Às vezes a gente pega a quarta-feira e utiliza para a escola bíblica dominical para não ficar atrás de todo o resto dos irmãos da igreja, para não ficar atrás. Foi o que aconteceu na quarta-feira passada. Nós agradecemos aos irmãos pela compreensão, né? Foi dada a aula da escola bíblica dominical, e agradecemos a Izinha pelo carinho como ela conduziu todas as coisas e nos abençoou. E vamos juntos então. Hoje nós queremos continuar exatamente o nosso estudo Panorama do Novo Testamento. Sabendo, irmãos, que aquele irmão que de repente perdeu algum estudo, gente, está muito simples. Entrou no YouTube, entrou na nossa página IAPBC, bateu, clicou num ponto chamado playlist. Aí vem lá, congresso de senhoras, congresso de crianças, congresso dos homens, congresso de mocidade, congresso de adolescentes, aí vem escola bíblica dominical, revista da escola, aí tem lá, panorama do Novo Testamento, tá certo? Só clicar, você tem desde a primeira aula até a aula de hoje, E hoje nós queremos responder a uma pergunta que metade dela já foi respondida no último estudo que trabalhamos. Ou seja, porque Jesus, ele simplesmente tendo Jerusalém, porque Jesus, ele tendo toda a região da Judéia, com todo aquilo que nós chamamos de ícones do seu tempo, ele me sobe, ele vem exatamente aqui para cima, para a Galileia, trabalhar na região da Galileia. E mais interessante ainda, se você parar e pensar, simplesmente quase que 70% do ministério de Cristo é ali na Galileia, completamente voltado para a Galileia, com todas aquelas cidades que nós vemos juntos, naqueles mapas que apresentamos para os irmãos. E aí é óbvio, nós vimos as razões econômicas, vimos as razões políticas, vimos as razões sociais, pelas quais ele subiu para simplesmente, no seu segundo ano, no ano da maior popularidade, trabalhar ali na região da querida Galileia. Mas hoje eu quero trazer a razão espiritual pela qual Jesus sobe e vai trabalhar na região da Galileia. Ou seja, quais foram os motivos que estão previstos na palavra de Deus e que simplesmente não permitiriam que Jesus exercesse a maioria do seu ministério fora daquela região. Porque Deus, desde o Velho Testamento, ele simplesmente conduz seu filho à região da Galileia, e ali simplesmente 70% do ministério é estabelecido. Para podermos compreender o fenômeno espiritual que está por trás ali, já que todos eram pecadores, todos precisavam e dependiam da glória de Deus e tinham necessidade da glória de Deus, nós cremos perfeitamente que a razão espiritual pela qual Jesus, ele simplesmente investe 70% do seu tempo e do seu ministério na região da Galileia, ali do lado do mar da Galileia, e fixa sua residência em Cafarnaum, é porque tinha chegado, amados irmãos, aquilo que nós chamamos de
o jubileu. Tinha chegado aquilo que nós chamamos espiritualmente de o ano do jubileu. O ano do jubileu. Vamos tentar explicar isso com muita calma aos irmãos, para que os irmãos possam comungar conosco, compartilhar conosco exatamente esta visão espiritual. Em primeiro lugar, abra comigo, por gentileza, em Levítico capítulo 25. Depois nós vamos para Deuteronômio 15. E aí sim, nós vamos entender o motivo pelo qual Jesus, quando simplesmente fala na primeira sinagoga, ele abre o livro de Isaías e ele diz: o Espírito de Deus está sobre o quê? Mim. Que me ungiu para pregar libertação aos cativos, para simplesmente trazer aos oprimidos liberdade e anunciar o ano aceitável do Senhor. Anunciar o ano aceitável do Senhor. Quando Cristo abre este texto aqui em Lucas, e ele traz para si exatamente aquilo que estaria em Isaías capítulo 61, que o indicaria como Messias, Cristo simplesmente está dizendo e realmente trazendo para nós que tinha chegado o grande primeiro jubileu no mundo espiritual, ou seja, o primeiro grande ano de salvação e de libertação. E aí outro local não poderia ser o local para que Cristo desempenhasse 70% do seu ministério, senão ali, na Galileia. Para quem não sabe, dos 12 discípulos, 11 irmãos eram da região da Galileia. Só Judas Iscariotes, da cidade de Iscariotes, uma cidade próxima, muito próxima de Belém, é que era da Judéia. Os outros 11 discípulos eram naturais de onde eram todos da Galileia. Vamos, por gentileza, entender esse fato. E aí, compreendendo esse fato, a gente compreende porque Jesus estava no meio dos queridos galileus. Abra em Levítico, capítulo 25. Vamos abrir em Levítico, capítulo 25. Amém? Em Levítico, capítulo 25. Se você pegar comigo agora o capítulo 25 de Levítico, você vai ver algo muito interessante. Você vai ver, em primeiro lugar, do versículo 1 ao versículo 7, que de 7 em 7 anos, a terra tinha que descansar um ano. Então, quando o povo de Israel entra em Canaã e subjuga todos os povos, e ocorre aquilo que nós vimos lá no estudo de domingo, que Josué divide a terra entre todas as tribos. Quando Josué diz que a divisão seria estatuto perpétuo de Deus para com cada um, Josué estava dizendo: Deus está dando para vocês uma terra, para que vocês plantem, para que vocês colham, para que vocês vivam do trabalho de vocês. E esta terra, obviamente, será bênção de Deus para a vida de vocês, e como bênção de Deus para a vida de vocês, esta terra vai suprir toda a vossa necessidade. Alguma dúvida até aqui? Certinho? Só tinha uma regra. Querido Nascimento, 6 anos trabalhando na terra, o 7º é do Senhor. Tá, tinha motivos absolutamente agrônomos para isso, geomórficos para isso. Uma terra que descansa, ela tem a possibilidade de simplesmente trazer de volta toda a sua revitalidade, não é? Inclusive hoje estudos muito interessantes, os grandes celeiros e as grandes indústrias agrícolas,
eles dividem o terreno de plantio em 4 partes. E o que eles fazem? Eles sempre usam 3 quartos e um quarto deixa descansando e vai revezando, de tal forma que a produtividade é sempre 3 vezes maior do que você utilizar toda a terra e cansar. Deus diz assim, vamos lá? Levítico capítulo 25, vamos juntos? Falou mais o Senhor a Moisés no monte Sinai, dizendo, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando tiverdes entrado na terra, eles ainda não tinham entrado aqui, ainda iam entrar. Então, Levítico 25, versículo 2. Quando tiverdes entrado na terra, que eu vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. Como assim um sábado? Lá vem a explicação. 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás a sua o quê? Novidade. Claro o texto, né? Não tinha como errar. E aí Deus diz, no 7º ano, versículo 4, porém ao 7º ano, haverá sábado de descanso para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo da tua serra, não cegarás. E as uvas da tua vide, não tratada, não vidimarás. Ano de descanso será para a terra. Mas a novidade do sábado da terra, pois será por alegria. Deus não é maluco, né? Deus não é doido. É lógico que no ano que eles não iam trabalhar, fruta viria, cereal viria. Aí você ia deixar estragar? Não, você tinha o direito de pegar e comer a fruta. Você não podia plantar e trabalhar, mas o que viesse era seu, óbvio. E aí Deus diz, e ao teu servo e à tua serva, ao teu jornaleiro, ao estrangeiro que vem contigo, ao teu gado, aos teus animais que estão na tua terra, toda a sua novidade será por mantimento. Raciocina comigo, pensa direitinho. Se eu trabalho na terra 6 anos, meu Deus do céu, olha como o judeu ia pensar. E no 7º ano ele não ia trabalhar, a terra ia descansar, e não é parte da terra, é a terra toda. O que a gente come no 8º? Pensa direitinho, vamos junto? Trabalha o 1º, 2º, 3º, 4º e o 6º. Se não trabalha no 7º, vai ter fruta no 8º, vai ter cereal no 8º. Aí o judeu pensou, matamos tudo, acabava no 8º ano. Porque no 7º ainda vem razão do 6º. Mas no 8º nós não plantamos. Estamos arrebentados. Olha que Deus é esse. Pegue o versículo 21, porque no 21 é a resposta ao 20. Olha que interessante. Vamos então no 20. E se disserdes que comeremos no ano 7º, visto que não havemos de semear nem colher a nossa novidade? Eu fiz uma pergunta pior ainda. É que comeremos no ano 8º, que no 7º, talvez ainda no 6º viesse alguma coisa. Mas no 8º eles não tinham plantado nada. Olha que Deus fantástico, irmãos. Olha que Deus fantástico. Versículo 21. Então eu, o Senhor, mandarei a minha bênção sobre vós no ano que é? Para que dê fruto por quantos anos? Faz a conta comigo. Olha que Deus fantástico, geral. Vamos junto. Trabalhei no 1º ano, no 2º ano, no 3º ano, no 4º ano, no 5º ano, no 6º ano. O 6º, Deus disse, antes de você se preocupar, peça rápido. Eu não estou dando uma ordem, eu sou o Senhor. No 6º, eu vou te dar tanto,
que você pode ficar sem trabalhar no sexto. Mas eu sei que você vai trabalhar no sexto e tem que trabalhar. Você pode ficar sem trabalhar no sétimo, que não pode trabalhar. E no oitavo, que está comendo, vai ter também. Eu no sexto te dou adiantado 3 anos de colheita. Só seja inteligente pelo amor de alguma coisa para guardar tudo o que eu vou te dar. Irmãos, Deus nunca dá uma ordem que Ele não nos dê a viabilidade de cumprir. É fantástico isso. Quando Ele diz, é óbvio, não guarda muita relação, mas tem a noção de é do Senhor. Quando Ele diz, 90% é seu, creia que 90% comigo vai render muito mais que o que? 100% comigo. Essa é a noção. O cálculo humano diz, eu não dizimo, porque não tem no Novo Testamento. E a gente já trouxe mais de 15 mil textos do dízimo no Novo Testamento, até Jesus mandando dar. Irmãos, é simples. 90% comigo rende muito mais do que 100% comigo. Desde o Velho Testamento é assim. Então, quando você tinha o sábado de descanso da terra, Deus no 6º ano dava, olha que fantástico, no 6º ano Deus dava para 3 anos, para o ano 6º, para o ano 7º que eles não iam trabalhar, e para o ano 8º que eles iam começar um novo ciclo de 6 o quê? Anos. Alguma dúvida aqui? Olha que fantástico. Agora vá comigo, sem perder o texto de Levítico 25, vá comigo para Deuteronômio, capítulo 15. Porque em Deuteronômio, capítulo 15, você tem a continuidade da ordem do Senhor. Deuteronômio, capítulo 15. Vamos ler devagarzinho? E aí você vai entender por que Jesus, no início do seu ministério, tinha que ir para Galileia. Você vai entender. É fantástico isso. Ao fim dos 7 anos, farás remissão. Como assim 7 anos? Trabalhamos 7 anos. Perdão, trabalhamos o quê? 6 anos. E no 7º é o ano da remissão. Que remissão? Este, pois, é o modo da remissão: que todo credor que emprestou ao seu próximo uma coisa, o quite. E não a exigirá do seu próximo, ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é apregoada. Creio. Tinha gente que tinha recebido a sua porção de terra desde a época de Josué, e que era tão mau administrador, tão ruim em matéria de dinheiro. Irmãos, tem gente que não sabe administrar bem. Tá? Eu conheço muitos. Tem gente que não sabe ter dinheiro na mão, não sabe administrar. Se Deus não der alguém do lado que o ajude, Deus não prometeu que abençoaria a terra, sobraria, e até no 6º ano ele daria porção a mais. Como é que alguém então chega ao ponto de dever para o outro? De duas uma: ou porque não soube administrar o que Deus deu,
ou porque estava em falta com o Senhor. O ano do descanso ele pegava. Ou como muito judeu fazia, ele tem que descansar, mas contratava o árabe para o quê? Simplesmente plantar na terra. Pastor, não acredito que eles fizeram isso. Quando Jeremias analisa o período em que eles iam ficar em cativeiro, Jeremias explica: cada um dos 70 anos foram os anos roubados da terra, os anos de descanso que vocês roubaram, e agora a terra todinha vai descansar, por isso Deus tirou vocês e levou para o cativeiro. E aí quando Daniel, lendo Jeremias, entendeu que era 70 anos e estava chegando, Daniel pediu: Senhor, 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 tem misericórdia, nos mande de volta. Fantástico, né? Então, quando chegava no 7º ano, você tinha o descanso da terra, mas você tinha o perdão, o pobre coitado que estava devendo tudo. Ele era o quê? Perdoado. Já imaginou? Seria muito bom, então, a gente poderia comprar, nessa época, nas Casas Bahia da época, as 60 prestações. Olha que maravilha, né? Que maravilha, né? Compra ali perto do 7º ano, entendeu? Porque pertinho do 7º ano passava a trombeta em todo Israel, e a trombeta, como o arauto, anunciava que o outro ano era o ano da remissão e do perdão. Aí era tranquilo, era ir nas Casas Bahia, comprar ali, pagava poucas prestações, remissão maravilhosa. Minha falência antecipativa. Muito bom, muito bom. Agora, olha que interessante. Continuando o versículo 3. Do estranho a ele, a exigirás, mas o que tiveres em poder do teu irmão, a tua mão quitará. Somente para que entre ti não haja pobre, pois o Senhor abundantemente te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dará por herança para possuires. Se somente ouvires diligentemente a voz do Senhor teu Deus, para cuidares de fazer todos os mandamentos que hoje eu te ordeno, porque o Senhor teu Deus te abençoará, como te tem dito, assim emprestarás a muitas nações, mas não tomarás emprestado, e dominarás sobre muitas nações, e elas não dominarão sobre ti. Olha que lindo isso aqui, ó. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas portas, na terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás a tua mão ao teu irmão que for pobre. Porque tinha gente que dizia assim: opa, daqui a 6 meses, vou emprestar agora não. Deixa passar o ano da remissão, aí eu empresto. E Deus chegou e disse: olha, não endurece o coração, ajuda teu irmão. Versículo 8. Antes lhe abrirás de toda a mão, livremente te emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Guarda-te que não haja palavra de belial no teu coração, dizendo: vais, aproximando-se o 7º ano da remissão, e que teu olhar seja maligno para com teu irmão pobre não lhe dê nada. Ou seja, só porque está chegando o 7º da remissão, tu não quer ajudar teu irmão. Isso é atitude de filho de Belial. É como se Deus estivesse dizendo: hoje é ele, amanhã pode ser o quê? A terra é de todos. Eu Deus tenho para todos. Eu quero abençoar a todos. Livremente lhe darás o
que teu coração, e que teu coração não seja maligno. Quando lhe deres, pois por esta causa abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra, em tudo que puser na tua mão. É por isso que o complemento desse texto está lá em Provérbios. Aquele que empresta a seu irmão está emprestando ao próprio quê? Deus. E fique tranquilo, porque Deus paga. Talvez teu irmão não. Aí você tenha que no 7º ano libertá-lo. Mas Deus dá. Deus dá. Pois nunca cessará o pobre do meio da terra. Pelo que ordeno dizendo, livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, e o necessitado e o pobre a tua terra. Quando o teu irmão hebreu ou irmã hebreia se vender a ti, meu Deus do céu, tinha gente que era tão ruim de negócio, que pegava um empréstimo, um irmão, e era tão ruim, que tudo que fazia com o empréstimo só dava errado. Aí ele não tinha como pagar o empréstimo, e não tinha mais como pegar o quê? Empréstimo. O que ele tinha que fazer? Se vender como o quê? Escravo. Agora, olha que escravidão é essa. Olha que escravidão é essa. Quando o teu irmão hebreu ou irmã hebreia se vender a ti, 6 anos te servirá, mas no 7º ano o despedirá fogo de ti. E quando te despedires, não o despedirás vazio. Liberalmente o fornecerá do teu rebanho, da tua eira, do teu lagar, daquilo com que o Senhor, teu Deus, te tiver abençoado, lhe darás. Na verdade, não é escravidão, daquelas que se vem com chicote, arrebenta a pessoa não tem horário de dormir e acordar. Não. Era, na verdade, um trabalho que eu recebia casa, proteção e salário. E quando desse o 7º ano, eu ainda ajustava as contas e vinha 13º, férias, licença prêmio, licença paternidade, licença maternidade, vinha tudo. Porque Deus é bom e eterno na sua o quê? Porque você que sabia administrar bem os bens, você tinha enriquecido com o trabalho do teu irmão. E Deus não queria miseráveis dentro da terra de Israel. Deus queria um ajudando o outro, porque tudo era de Deus. Todos eram filhos de Deus, filhos de Abraão. E Deus queria todos com um mínimo de sobrevivência. O que eu acho interessante é que quando você estuda as culturas antigas, o diabo é tão voraz, tão voraz, tão voraz, que ninguém abre em faculdade nenhuma o livro de Deuteronômio para demonstrar uma legislação fantástica como essa. Fantástica como essa. Agora, olha que interessante. Versículo 15. E te lembrarás de que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te resgatou, pelo que te ordeno hoje essa coisa. Porém, será que dizendo ele, não sairei de ti? Não tem nada de escravidão. Tem alguém que eu me emprestei e que, coitado, não pode me pagar e que agora, olha o problema de emprestar. Eu agora tenho a responsabilidade de receber ele em minha casa, tratá-lo humanamente e ele vai trabalhar para mim. E tinha gente que era tão amável com seus irmãos, que quando chegava o 7º ano, o ano da remissão, ele simplesmente dizia assim: eu não quero ir embora, eu quero é ficar com você o resto da vida. Eu quero ser seu servo o resto da vida. Irmãos, olha que fantástico. Muito bem, versículo 16. Porém, será que dizendo ele, não sairei de ti, porquanto te ama, a ti e tua casa, por estar bem contigo. Então tomarás uma sovela,
furarás a orelha, e teu servo será para sempre teu servo, e também farás a tua serva. Não seja aos teus olhos coisa dura, quando despedires forro de ti. Pois 6 anos ele te serviu, por metade do salário de um jornaleiro. Eles tinham salário, que era metade do salário mínimo. Olha que fantástico, Getúlio. E assim o Senhor teu Deus te abençoará em tudo o que fizeste. E mais ainda, todo primogênito que nascer, entre as tuas vacas, entre as tuas ovelhas, o macho você vai santificar ao Senhor teu Deus, como primogênito do teu boi não trabalharás, nem tosquearás o primogênito das tuas ovelhas. Perante o Senhor teu Deus, os comerá de ano em ano no lugar do Senhor que escolhi. Porém, havendo alguma culpa, se for coxo, cego, tiver qualquer defeito, não venha sacrificar ao Senhor teu Deus, porque Deus não aceita porcaria. Nas tuas portas comerás, o imundo e o limpo o comerão juntamente, como da corça e do veado. Somente o seu sangue não comerás, sobre a terra derramarás como água. Irmãos, não era fantástico este tal ano da remissão? Não é? Agora escute. O mais fantástico ainda era o ano do jubileu. Não sei se vai funcionar, espero que funcione. Aqui você tem 7 anos, ok? Passou o primeiro período, mais 7 anos. Passou mais um período, 7 anos. Passou mais um período, 7 anos. 1, 2, 3, 4. Passou mais um período, 7 anos. 5. Passou mais um período, 7 anos. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O ciclo. Olha que interessante o que acontecia no 50º ano. No 50º ano. Então, de 7 em 7 anos, você tinha o quê? Um ano de descanso. 7 em 7 anos. Mas quando você pega Levítico 25, versículo 8, diz assim, olha que fantástico. Levítico 25, versículo 8. Do 1 ao 7 é todo o período de remissão. Mas a partir do versículo 8 fala do ano do jubileu. Ou seja, também contarás 7 semanas de anos. 7 vezes 7 anos. 49 o quê? Anos. De maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. E então no mês 7º, fala mês 7º, mas aqui se refere obviamente ao ano. Então no 50º ano, ao 10 do mês, ou seja, na mesma época do Yom Kippur, quando começava o ano e o dia da expiação, farás passar a trombeta do jubileu. No dia da expiação, farás passar a trombeta por toda a vossa o quê? Terra. Então, olha que fantástico. Quando você tinha exatamente aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aí chegava aqui, o que você tinha? Você tinha exatamente aqui, no 49º ano, a obrigação de a trombeta da remissão passar por toda a terra, porque o ano subsequente era o que se chamava de jubileu. E no jubileu você tinha uma eclosão de todas as
bênçãos e remissões numa proporção muito maior. Porque não se devolvia só a liberdade, não se lhe davam só alguns bens, não se pagava somente alguns salários, mas se tinha a viabilidade de se ter de volta até a terra que era sua e dos seus pais, desde a época de Josué. Desde a época de o quê? Josué. A questão da bênção da terra era algo tão sagrado que eu acho que os irmãos se lembram um dos motivos pelos quais Acabe morreu. O que Acabe fez? Desejou a herança de quem? De quem? Acabe desejou a herança de quem que estava do lado, a vinha de quem? Nabote. E ele disse: eu não vendo. Isso aqui é a herança do Senhor. Ele estava se referindo ao quê? Ele estava se referindo ao fato de meu trisavô, faça o cálculo, dá mais ou menos isso. Meu trisavô ganhou isso aqui de Josué. Porque quando dividiu para a minha tribo, o que aconteceu? Lançada a sorte depois da minha tribo, isso aqui ficou para o meu trisavô, que passou para o meu bisavô, que passou para o meu avô e que passou para o meu pai, e agora chegou a mim, e isso aqui é a bênção do Senhor. Isso aqui é a bênção do Senhor. Se lembra o que Jezabel fez? Pois ele morreu da mesma forma, porque não se brinca com a herança do Senhor. Irmãos, olha que fantástico. No ano do jubileu, você tinha uma libertação maior. E no ano do jubileu, a trombeta passava por todo Israel, e aquele responsável pela trombeta saía com a trombeta, no caso o chofar, e ele gritava: chegou o ano aceitável do Senhor. O ano da libertação chegou entre nós. E ele sabia: chegou o ano aceitável do Senhor, o ano da libertação chegou, é jubileu. Chegou o ano aceitável do Senhor, o ano da libertação chegou, é jubileu. E o que é interessante é que quando você lê o texto todinho, desde o versículo 8 até o versículo 55, você vê exatamente muitas das grandes performances e tudo aquilo que era devolvido, algumas coisas não eram devolvidas. Um dia a gente estuda com profusão e com profundidade todo o jubileu. Mas creia que o jubileu era exatamente essa bênção que se tinha no ano de descanso, numa proporção muito maior, enorme. E ninguém falava nada, porque começava o jubileu exatamente depois que os 2 cordeiros eram simplesmente utilizados no grande dia do Yom Kippur. Se lembra da Santa Ceia? Se lembra do cordeiro que era imolado? Se lembra do cordeiro que ia para longe? Era esse o momento que o jubileu começava e a glória do Senhor se estendia e havia como que uma redistribuição de renda, uma redistribuição de propriedade, uma renovação do espírito do judeu, uma renovação em matéria de bens. A vida voltava e todos os escravos eram absolutamente libertos. Irmãos, olha que interessante. Por que existia o ano do descanso? E por que existia de 49 em 49 anos o jubileu? Com proporções maiores. Porque Deus estava dizendo a todos: a minha benignidade é de geração em geração, e a minha misericórdia se renova a cada o quê? Manhã.
quando João Batista gritava no deserto: arrependei-vos, porque está perto o reino do quê? De Deus. João Batista funcionava não só como o arauto do rei, mas quando você pega os termos no original hebraico, você vê que a maioria das construções do que João Batista trazia em suas mensagens era exatamente o que aqueles que com trombetas anunciavam no país inteiro sobre a presença do jubileu. João Batista foi muito mais do que a gente pensa. João Batista anunciou muito mais do que a gente entendia. E no jubileu havia algo muito interessante. No jubileu havia algo muito interessante. Você podia adquirir de volta as mais prósperas propriedades suas pagando. Ou seja, você era um escravo tão qualificado que você juntava dinheiro e no jubileu você poderia pagar e resgatar. Mas se você não pudesse pagar, era dada a chance de um parente seu próximo, com dinheiro, vir e pagar e resgatar a dívida. Resgatar também você. Olha que interessante. Quando Jesus vem, se cumpre exatamente o que está em Isaías 61. Primeiro vamos para Isaías, capítulo 61. Em Isaías, capítulo 61, se diz exatamente assim: a salvação é proclamada, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de quê? E a proclamar a liberdade a cativos e a abertura de prisão a presos. Vamos lá. Isso aqui tinha significado para você que estava com a vida em dias, com as contas em dias, com a sua propriedade, cheio de escravos. Você era cativo de quê? Você era oprimido de quê? Você devia a quem? Isso aqui faz sentido para você? E o versículo 2: e apregoar o ano aceitável do e o dia da vingança. Porque se no ano aceitável, eu ouvindo a trombeta, meu irmão viesse me pedir e eu fechasse o coração, Deus se vingaria. É o que nós lemos. Não é para fechar o coração, não. Porque tinha um judeu malandro que fechava. Faltando 6, né? Tá maluco? O Deus subindo. Um texto como esse só serve para quem? Para quem de longe ouvia a trombeta e ouvia gritando: o ano aceitável do Senhor está chegando. O ano aceitável do Senhor está chegando. Regozija-te, Israel. Regozija-te, Israel, o ano aceitável do Senhor está o quê? Aí estava arrebentado. Eu via renascer a chance de recomeçar. E tinha gente que não tinha jeito, tadinho. Recomeçava, caía na dívida de novo. E ficava esperando depois passar, gritando: o ano aceitável, o ano aceitável, o ano aceitável. 7 e 7 anos se ouvia isso. Mas no 40º ano se dizia exatamente assim: o Senhor
Não era só o ano aceitável. A mensagem era maior. Se dizia: o Senhor está chegando. O libertador está chegando. É interessante que tudo na vida de Davi nos faz olhar para Cristo, porque eu sei que você já está pegando tudo isso e jogando lá em Cristo. E você já sabe porque Cristo foi no meio da galera que mais devia, mais tinha problema econômico, mais estava arrebentado, que era o pessoal lá de cima, não aqui de baixo, os bonitinhos do centro de Jerusalém, mas os pobres lá de cima, lá de Cafarnaum. Presta atenção. Você se lembra que Davi, antes de chegar ao seu grande rei e império, que Davi teve um império, você se lembra que ele esteve numa caverna chamada Caverna de Adulão? Quem é que foi atrás dele jurar lealdade? Os endividados. Vamos lá, tem mais gente, vamos junto. Os endividados, oprimidos, pobres, descamisados. Só gente arrebentada. Por isso que quando Jesus chega em Cafarnaum se diz: o povo que jazia nas trevas, onde a morte fazia sombra, viu uma grande o quê? Luz. Não tinha como ele ficar em outro canto. Até nesse ponto, Davi foi tipo de Cristo. E o que é interessante é que, quando em Lucas, nos diz que, versículo 14, do capítulo 4, então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas sinagogas, e era por todos louvado. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Ele leu o único local que eu não poderia ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar onde estava escrito. Você acha que era fácil achar o versículo e o capítulo de Isaías nessa época? Irmãos, Isaías não tinha nem capítulo nem versículo. Quem colocou capítulo e versículo foi um amado irmão em Cristo, um padre, exatamente no ano de Cícero. Qual foi o ano? Foi mil e alguma coisa. Aí ele dividiu. 1000 e alguma coisa. Para Jesus achar esse texto, aí Jesus abre e acha. E ele leu, versículo 18: o Espírito do Senhor é sobre o quê? Pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os, e anunciar o ano aceitável do. Jesus estava dizendo: o júbilo chegou, a libertação chegou para todos os povos. E você quer saber o mais bonito ainda? Interessante, né? Alguns trabalham com números na Bíblia.
exatamente na festa de Pentecostes, que é exatamente 50 dias após a Páscoa. Quem chega? O Espírito quer. Fantástico, né? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, não tinha como Jesus simplesmente desempenhar o seu ministério em 70% do seu tempo lá embaixo na Judeia. Na Galileia estavam os pobres, os menos privilegiados, os simples pescadores, trabalhadores braçais, gente absolutamente desprezada e menosprezada, marginalizada, e motivo de chacota para os importantes habitantes do sul da Judéia. Você se lembra o que Natanael falou quando disseram: achamos o Cristo? De Nazaré. Pode vir alguma coisa boa? Sim, pode vir. Porque tinha chegado o ano aceitável do Senhor. Daquela época até hoje, o Senhor nos acolheu. O Senhor nos levantou. O Senhor pagou a maior dívida que tínhamos, que era a dívida do pecado. Nos encheu do seu Espírito. Nos deu o direito de sermos filhos de Deus. E temos a vida eterna para a glória do seu nome. Bendito seja o Senhor Deus Todo-Poderoso. Senhor, muito obrigado por esse momento tão bom na tua casa. Oh Deus, como tu és Senhor maravilhoso, como tu és Deus grandioso. No momento adequado, ó Deus Pai, tu envias João Batista para anunciar que o ano aceitável tinha chegado. O ano da misericórdia tinha se instalado. O ano do Senhor, da graça, da bondade, da restituição, do milagre, da reconciliação tinha vindo. E louvado seja o teu nome, não fora só para os judeus, fora para a humanidade inteira. Nós ainda estamos vivendo neste ano tão maravilhoso. Ajuda-nos a usufruir disso, ajuda-nos a aproveitar esta oportunidade, ó Deus, da reestruturação espiritual e vivermos à luz do Teu Espírito, porque Tu não nos deixastes órfãos. Infelizmente, aqueles que em Israel passaram pelo ano da remissão, da restauração e pelo jubileu, tinham a possibilidade de novo cair. Por falta de instrução, por falta de entendimento, às vezes por falta de aquele que nos conduzisse. Tu és Deus tão bom. Ora lavacanturis, seralamantuirnas, que nos deste o Teu Espírito, que há de nos conduzir até o dia glorioso da completa remissão, para louvor do Teu nome para todos. Obrigado pelo privilégio. Louvado seja o Teu nome. Amém e amém. Irmãos, é por isso que nós cremos que do campo pode vir um reavivamento. Por isso que a gente está orando toda terça e quinta. Todo mundo no seu horário. E pedindo: Deus, manda. A história talvez não reconheça que talvez tenha saído de nós no início. Mas a gente está feliz.
só por ter feito parte disso. Então, creia no Senhor Jesus. E entenda que espiritualmente, ele tinha que estar na Galileia dos gentios. A Galileia dos gentios. Galileia, o seu maior ano de popularidade. E que pena que em Jerusalém ele passa somente alguns momentos, a última semana, e que pena que não viram a visitação do Senhor, né? E até o templo foi embora. Semana que vem a gente volta com o PowerPoint. A gente volta com todas aquelas noções históricas, e cresce, 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 para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Já disse, quem perdeu é só revisar no YouTube. Está tudo lá. Só bem.